Boa noite, irmãos, que bênção, como é bom estarmos aqui essa noite e também acompanhando tudo que Deus tem feito. Tem sido um culto muito especial, um culto festivo, um culto alegre, e Deus realmente tem feito grandes coisas nesse lugar. Muito bom ver cada um de vocês aqui. Se tem alguém nos visitando também pela primeira vez, segunda ou terceira vez, seja muito bem-vindo. Muito bom ter você conosco hoje. Irmãos, nós vamos continuar dando sequência à nossa série. Nós estamos numa série de mensagens para aqueles que já estão aí alguns domingos atrás conosco, uma série que nós estamos chamando de Evangeliquez. E nós estamos refletindo juntos, pensando juntos sobre algumas expressões, alguns jargões que vão fazendo parte do nosso vocabulário como cristãos e que às vezes carece de legenda, né? Precisa de legenda, precisa que a gente entenda o que significa cada um desses jargões, o significado desses jargões que às vezes estão sempre na nossa boca, nós que somos cristãos. Como o gaúcho também, né? Nós que somos gaúchos, hoje estamos no culto gaúcho, a gente tem algumas palavras que nós gaúchos gostamos muito de usar, não é? O tchê, né? Mas bate, né? Coisa de gaúcho. Então é fácil reconhecer quando você está perto de um gaúcho. Eu morei já fora, morei no Ceará, 4 anos no Ceará, morei no Mato Grosso do Sul, morei no Paraná, e por onde a gente vai, nós que somos gaúchos, viu, irmãos? Eu sou gaúcho, quero deixar bem claro, tem gente que me pergunta se eu sou gaúcho, meu pai que está aqui é nordestino, eu tenho um sangue de nordestino, mas eu nasci aqui no Rio Grande do Sul. E é interessante quando a gente vai para outros lugares, a gente percebe isso, que de longe as pessoas já sabem que nós somos gaúchos, né? Basta falar bah, né? Ou tchê, olha o gaúcho aí, esse aí não é daqui, né? Então é muito fácil de você identificar, né, um gaúcho, seja em que parte do Brasil que nós estivermos. E meus irmãos, essas palavras fazem parte já do nosso vocabulário aqui do Rio Grande do Sul, nós que somos gaúchos. Mas os evangélicos, os cristãos de forma geral, também têm o seu próprio vocabulário. E as pessoas lá de fora, as pessoas da sociedade, quando ouvem muitas vezes nós cristãos verbalizando algumas coisas, elas às vezes ficam se questionando o que isso quer dizer, né? É o evangeliquez, né? Uma outra língua, né? E nós vamos hoje estudar mais uma expressão, olhar para mais uma expressão também, que é muito comum, muito utilizada por algumas pessoas no meio evangélico, e nós vamos lançar um pouco de luz aqui hoje sobre essa expressão, procurando entender o seu sentido, a partir daquilo que a palavra de Deus nos mostra, e nós vamos fazer algumas aplicações hoje aqui também para a nossa vida, tá bom? Amém? As crianças já podem se dirigir para as suas salinhas, que Deus abençoe vocês lá, que Deus fale com vocês também lá na aulinha de vocês, que seja uma bênção também, tá bom? Então convido você já a abrir, nós vamos ter 2 textos hoje que a gente vai parar para dar uma olhada aqui, e o primeiro texto hoje, bíblico, que nós vamos olhar é lá no livro de 1 Samuel. Então se você já está com a sua Bíblia aí, você pode abrir lá no livro de 1 Samuel, Antigo Testamento, 1 Samuel capítulo 24. 1 Samuel capítulo 24, versículo 1 ao 7. Primeira Samuel, capítulo 24, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Diz assim a palavra do Senhor. Aqueles que quiserem acompanhar aqui também, na projeção, podem estar acompanhando com a gente a leitura. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedi. Então Saul tomou 3.000 de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho, e havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna,
E eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou, entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado, cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse, mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso. Olha só que interessante, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse a seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. E com essas palavras Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Então a expressão que a gente vai olhar aqui hoje é para essa expressão que saiu da boca de Davi: não toque no ungido do Senhor. Quantas vezes a gente ouve por essa expressão? Não toque no ungido. Não se levanta contra aquele que é ungido do Senhor. Meus irmãos, a primeira vez que essa expressão vai surgir na palavra de Deus é neste texto aqui que nós acabamos de olhar aqui de 1 Samuel. Primeira vez que nós vamos encontrar essa expressão na Bíblia é aqui, nesse episódio que nós acabamos de ler da vida de Davi, que Davi estava fugindo, ele empreendeu uma fuga, porque Saul queria matá-lo. Porque Saul sabia que Deus havia escolhido Davi para ser rei, ele estava com ciúme de Davi, estava com inveja de Davi, e ele queria tirar a vida de Davi. E Davi começa a fugir de Saul. Aí o que acontece? Davi está lá com seus homens dentro daquela caverna, no fundo da caverna, e de repente Saul, que está com seus homens, seu exército, querendo caçar Davi como se caça um rato, e ele entra dentro daquela caverna, mas ele não sabia que Davi estava lá dentro com seus homens. Ele entra ali para fazer as suas necessidades fisiológicas. E quando ele está ali fazendo as suas necessidades, meus irmãos, naquela hora, os soldados de Davi disseram: é agora. Deus entregou o seu inimigo Davi nas suas mãos. Deus entregou Saul nas nossas mãos. Agora a gente pode se vingar, finalmente. Só que o que Davi faz? Ele vai lá e corta um pedacinho do manto de Saul, para mostrar para Saul e dizer: hoje, olha aqui, ó, Deus te entregou nas minhas mãos, mas eu vou poupar a tua vida, porque você é ungido do Senhor. E ele disse para os soldados dele: não toquem nele, porque ele é ungido do Senhor. Meus irmãos, essa expressão, ela vai aparecer pela primeira vez neste texto. Só que texto fora de contexto é pretexto para se falar o que você quer. Se você pegar um texto, um versículo isolado da palavra de Deus, e você tira aquele versículo de dentro do seu contexto, ele se torna um pretexto para você crer em qualquer coisa, para você inventar qualquer coisa. As maiores heresias nascem da Bíblia, você sabia disso? As maiores falácias, mentiras que a gente ouve por aí no meio cristão, nascem da Bíblia. Por isso que uma vez eu ouvi um professor meu do seminário dizer que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Olha só que coisa curiosa. A Bíblia é a mãe de todas as heresias. Todas as heresias nascem da Bíblia. Mas alguém vai lá, pega um versículo isolado da Bíblia, um texto isolado, arranca aquele versículo, aquele texto do seu contexto. E aí você tem um pretexto para uma heresia. Isso acontece muito por aí, meus irmãos. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E esse é um texto que é tirado muitas vezes do seu contexto. Porque muitos pastores por aí, líderes religiosos, eles usam essa expressão não toque no ungido para se referir a eles. E eles transformam essa expressão numa espécie de blindagem. Eles usam essa expressão e transformam essa expressão não toque no ungido como uma espécie de blindagem
para que ninguém confronte eles, ninguém faça nenhum tipo de questionamento em relação à atitude desses líderes. É um texto isolado e tirado do seu contexto. Meus irmãos, pensando nisso, tocar no ungido do Senhor significava aqui, no caso de Davi, tirar a vida de Saul. Não tocar no ungido é um eufemismo bíblico aqui, é um recurso da palavra de Deus, chamado de eufemismo, para se referir à morte. Quando Davi diz, vocês não devem tocar no ungido do Senhor, o que Davi está querendo dizer? Vocês não devem tirar a vida dele, não tirem a vida dele. Tocar no ungido do Senhor significa literalmente tirar a vida. E Davi não queria que eles matassem Saul, por isso ele diz, não toquem no ungido, ou seja, não tirem a vida dele. Não tirem a vida dele. Porque a vida dele, quem deu foi Deus. Deus colocou ele onde ele está e nós não podemos matar ele. Um exemplo disso, meus irmãos, um paralelo que a gente tem na Bíblia, a história de Jó. Você conhece a história de Jó? Quando Satanás quis tocar na vida de Jó, Deus falou e deixou bem claro para o diabo lá em Jó, e disse, olha, você pode tocar nos bens de Jó, você pode tocar na família, você pode, obrigado Alexandre, você pode tocar no patrimônio de Jó, você pode tocar até na saúde de Jó. Deus falou para Satanás, mas na vida dele você não vai tocar. Olha a palavra tocar aqui, que é um eufemismo para matar. Você não pode matar Jó. Você não vai tirar a vida de Jó. Você não pode tocar na sua vida. Então, meus irmãos, essa expressão não toque no ungido do Senhor, ela aparece na Bíblia dentro desse contexto. Não tire a vida do homem que Deus levantou. Porque a vida vem de Deus, meus irmãos. A vida vem de Deus. Só Deus pode dar a última palavra em relação à vida de uma pessoa. Eu sou contra essa lei da eutanásia. Graças a Deus no Brasil essa lei não foi aprovada ainda. Em alguns países você pode induzir o suicídio de uma pessoa dependendo da condição de saúde dela. Você pode ser cúmplice da morte de alguém, induzindo a morte daquela pessoa que está, pode ser que entre a vida e a morte. E em alguns países foi aprovada essa lei da eutanásia. Então, o ser humano brincando de ser Deus, querendo decidir quem vive, quem deve viver, quem deve morrer. Isso é um problema, meus irmãos. Conflito que nós enfrentamos hoje na questão da ética. Lendo um livro de uma autora muito interessante, a Hannah Fordyce, ela trabalha com mulheres que sofrem abuso emocional, psicológico, físico. Muitas mulheres, hoje você pode estar sentado ao lado de uma, não sei, mas muitas mulheres hoje em dia sofrem em silêncio, abuso, todo tipo de abuso, físico, emocional, psicológico. Esse livro que eu estou lendo, da Hannah Fordyce, que é intitulado Refúgio Bem Presente, ela vai abordar essa questão da violência doméstica. E olha só o que ela diz. Os abusadores podem usar até mesmo as escrituras. Os abusadores podem usar as escrituras, olha que forte isso, a palavra de Deus, como uma forma de ganhar poder sobre as suas vítimas. Então, ao invés de ajudar aqueles que estão sendo abusados, esse tipo de liderança ditatorial, totalitária, reforça e agrava a dor e o sofrimento das suas vítimas. Muitos abusadores por aí, líderes, pastores, que se utilizam da sua função, do seu cargo, da sua posição, às vezes tratam de forma abusiva, exercem sobre as pessoas uma liderança totalitária, ditatorial, e usam a Bíblia muitas vezes para justificar suas atitudes. Isso é muito sério, meus irmãos. Tem muitos pastores que usam muito essa expressão, não toque no ungido, quando eles estão sendo confrontados. Mas a Bíblia dá embasamento para que líderes sejam confrontados. A liderança de uma igreja muitas vezes precisa ser repreendida também.
precisa ser confrontada, precisa ser questionada, porque muitos pastores hoje, líderes, se equivocam nas suas decisões, nas suas atitudes, nas suas posturas. E muitas vezes pastores precisam de correção, precisam ser repreendidos. Para puxar a orelha da ovelha tem o pastor, né? Mas quem é que puxa a orelha do pastor? Quem é que puxa? Um dia Deus vai puxar e vai dar uma puxada bem forte na orelha de muitos pastores, né? Vai chegar um dia que Deus vai puxar a orelha de muitos pastores que se valem da sua posição para exercer sobre as pessoas uma liderança tirânica, uma liderança totalitária. Tratam as pessoas de forma desumana. Meus irmãos, isso acontece dentro de muitos lares, e isso também pode acontecer e está acontecendo, e eu sei de casos que acontecem dentro de muitas igrejas. E aí os pastores usam esse texto bíblico para se blindar. Não toque no ungido. Porque aí eles se blindam. Você está tocando no ungido do Senhor. Cuidado com o que você vai falar. E as pessoas ficam com medo. As pessoas ficam apavoradas. Porque elas podem estar falando e tocando no homem de Deus. Mas, meus irmãos, essa expressão que é usada, o ungido do Senhor. A gente já falou de não toque, né? Não toque no... Agora a palavra ungido do Senhor. Quem que era ungido pelo Senhor no Antigo Testamento? Quem eram os ungidos do Senhor no Antigo Testamento? Eram aqueles que exerciam um ofício, ou uma função. Na Bíblia o termo ungido se refere a pelo menos 3 ofícios do Antigo Testamento. O ofício do profeta, o profeta no Antigo Testamento era ungido, o sacerdote também era ungido para este ofício, e o rei também era ungido também para exercer o seu governo. Então a unção, o problema da unção é que unção e outros não são, né? Quando se fala em unção, o problema é esse, que uns são, outros não são, né? Mas na Bíblia, quem eram aqueles que estavam debaixo da unção de Deus? Que eram chamados os ungidos do Senhor. O profeta, esses 3 ofícios, aqueles que exerciam esses 3 ofícios, o ofício do profeta, o sacerdote e o rei. O óleo era derramado sobre o sacerdote. O óleo era derramado sobre a cabeça do profeta, sobre a cabeça do rei. Era derramado o óleo. O óleo como um símbolo de que aquela pessoa estava sendo designada por Deus para uma função específica. Aquela pessoa estava sendo escolhida por Deus, separada por Deus para aquele ofício. O profeta, o sacerdote e o mestre. Meus irmãos, isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, quem é o ungido do Senhor? Para quem que se aplica essa expressão? No Novo Testamento. Nós não estamos mais no Antigo Testamento. No Novo Testamento, na nova dispensação, a dispensação da graça, na nova aliança, que é a aliança que nós fazemos parte, nós que somos igreja de Jesus, que vivemos nos dias de hoje, que fazemos parte da nova aliança, estamos inseridos nessa nova aliança. Para quem que se aplica o termo ungido do Senhor? Somente a uma pessoa. Jesus. Jesus. Porque Jesus, ele é a concretização desses 3 ofícios do Antigo Testamento. Jesus encarna, ele personifica, ele reúne nele esses 3 ofícios, o sacerdote, o profeta e o rei. Jesus veio para ser essa concretização, para personificar esses 3 ministérios e ofícios. Todos esses ofícios do Antigo Testamento, esses 3 ofícios, que a gente chama o ofício tríplice de Cristo, esses 3 ofícios, o profeta, o sacerdote e também o rei, estão no Antigo Testamento apontando para Jesus. Apontando para Ele, porque Ele é o verdadeiro e único profeta. Ele é o verdadeiro e único rei. E Ele é o verdadeiro e único sacerdote do Novo Testamento. Ele é 3 em 1. Ele é o sacerdote, Ele é rei e Ele também é o profeta.
Jesus reúne em si essas três funções de forma cabal e perfeita. Ele é o ungido do Senhor. Meus irmãos, essa expressão ungido do Senhor no Antigo Testamento, ela é uma expressão messiânica que está apontando para Cristo. Ele recebe esse título no Novo Testamento. Ele é o ungido do Senhor. Ele é o ungido do Senhor. Então se levantam por aí pastores dizendo que são os ungidões do Senhor. E agora, meus irmãos? Os ungidões do Senhor. É muita ousadia. Você está indo contra o ensino bíblico. Você está indo contra a palavra de Deus. Porque você não vai encontrar essa expressão no Novo Testamento sendo usada nem para os apóstolos. Nem para Paulo, para Pedro, nenhum dos apóstolos de Jesus. Você vai ver eles sendo tratados como ungidos do Senhor. Você não vai encontrar isso no Novo Testamento. Você quer viver no Antigo Testamento? É uma coisa, né? Você quer voltar para lá? Viver como o povo de Israel vivia? Tudo isso do Antigo Testamento, meus irmãos, são sombras. Esses ofícios que nós já falamos aqui são sombras. A realidade é Cristo. A realidade é Cristo. Ele é a realidade. E nós temos que crer naquele que é a realidade daquilo que no Antigo Testamento era apenas uma sombra. Uma sombra que apontava para a realidade, que é Cristo. Cristo é a nossa realidade. É a realidade de todas as profecias do Antigo Testamento. Ele é a realidade de todos os símbolos do Antigo Testamento, de todas as sombras do Antigo Testamento, de todos os rituais cerimoniais que eram praticados no Antigo Testamento. Jesus é a concretização de tudo. De tudo. A cerimônia que era feita quando alguém ia ser ungido no Antigo Testamento, era feita toda uma cerimônia, um ritual, onde aquela pessoa recebia o óleo sobre a sua cabeça. Todo esse cerimonialismo, esse ritualismo, tudo isso apontava para Jesus. Para Ele. Aí muitos pastores hoje querem repetir isso. Querem dar continuidade àquilo que Jesus já tornou obsoleto quando Ele veio a esse mundo. Tornou obsoleto. Meus irmãos, Jesus reúne nele todas essas expressões messiânicas do Antigo Testamento. Por isso Ele somente, escute isso, somente Ele é o ungido do Senhor, o escolhido do Senhor, o enviado do Senhor. Ele é o servo do Senhor, que veio a esse mundo e foi enviado a esse mundo para ser o nosso profeta, sacerdote e rei. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, olhamos para o ungido do Senhor lá atrás, né? Vamos dar uma olhadinha para frente, para o texto agora de Lucas, capítulo 4, versículo 18 e 19. Só folhear sua Bíblia agora no Novo Testamento, Lucas capítulo 4, versículo 18. É um texto que a gente não pode passar batido dele hoje aqui. A gente precisa ler esse texto. Lucas capítulo 4, versículo 18. Veja só o que diz aqui. Lucas capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. Jesus é dia de sábado, sábado é dia de estar na sinagoga. Aqui eu estou falando do contexto em que Jesus viveu e que Lucas registrou isso. Jesus estava dentro de uma sinagoga. Havia muitos judeus ali, era sábado, sábado era dia de estar na sinagoga. Para nós cristãos hoje, domingo é o dia de estar na igreja. Naquela época, o sábado era o dia de estar na sinagoga, e Jesus estava lá, na sinagoga. Havia muitos mestres ali na sinagoga. Todo mundo ficava sentadinho. Alguém se levantava para ler a lei. E Jesus vai ler a Escritura.
e ele pega o rolo, que naquela época não era livro, a Bíblia não existia, né? Nessa época em que isso vai acontecer aqui. Jesus pega o rolo do livro de Isaías, que era um rolo que você tinha que abrir uma espécie de pergaminho, e ele abre e ele começa então a ler o texto de Isaías, que é esse texto que a gente vai ler aqui, versículo 18. Diz assim: Jesus abriu e encontrou ali no versículo 17, né, o livro do profeta Isaías. Ele abre então e encontra o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus lê esse texto aqui de Isaías, que fala sobre o ungido do Senhor. Essa expressão vai aparecer agora aqui no Evangelho de Lucas: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois Ele me ungiu. Essa profecia de Isaías se cumpriu quando Jesus veio. Essa profecia de Isaías, que Isaías profetizou, que o ungido do Senhor, que o Espírito do Senhor está sobre mim, Isaías não estava se referindo a ele. Ele estava se referindo ao Messias. E quando Jesus lê esse texto de Isaías aqui, ele está se referindo a ele, que naquele momento aquela profecia de Isaías havia se cumprido. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito do Senhor repousou sobre Jesus. Você lembra do batismo de Jesus? Hoje teve batismo aqui, né? Nós assistimos esses batismos aqui. No batismo de Jesus na Bíblia, o que aconteceu quando Jesus foi ser batizado por João Batista? O Espírito Santo veio sobre ele, na forma corpórea, semelhante a uma pomba, se manifestou na forma de uma pomba e pousou sobre Jesus enquanto João Batista estava batizando Jesus. Estava ali o Espírito Santo pousando sobre ele. Essa profecia de Isaías se cumpre no batismo de Jesus. O Espírito Santo vem sobre Jesus e repousa sobre ele, e dá a ele autoridade, dá a ele poder, para que ele pudesse viver nessa terra e exercer o seu ministério nesse mundo, como sacerdote, como rei, como profeta, porque a partir daquele momento Jesus vai dar início ao seu ministério. O Espírito Santo estava com Jesus, capacitando Jesus, dando a ele poder. Tudo que Jesus realizou, todos os seus milagres, toda a obra que ele realizou nesse mundo, meus irmãos, foi por causa do Espírito Santo. Foi na autoridade do Espírito Santo, conforme o Espírito de Deus que estava com ele, ia capacitando ele, ele ia realizando os seus milagres. Por onde ele ia fazendo a vontade do Pai. Ele foi para o deserto, o Espírito Santo quem conduziu ele para o deserto para ser tentado pelo diabo. Logo após o batismo, a gente vê que o Espírito Santo está conduzindo Jesus. Ele está o tempo todo sob a direção, o domínio, o controle do Espírito Santo. É um modelo para nós cristãos. Você tem sido controlado pelo Espírito Santo, meu irmão? Seus sentimentos, seus pensamentos, suas intenções. Você tem sido controlado pelo Espírito Santo. Jesus viveu nesse mundo controlado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele, conduzindo ele, dirigindo cada um dos seus passos. Eu fui ungido pelo Espírito Santo. Jesus diz: eu fui ungido. O Espírito Santo está sobre mim porque me ungiu. Para que ele foi ungido, meus irmãos? O versículo mesmo responde o porquê que ele recebeu esta unção, essa autoridade, porquê que o Espírito do Senhor estava sobre ele e ungiu. Para que o versículo 18 vai responder, vai dizer: para pregar as boas novas aos pobres. Boa nova aqui é evangelho. Jesus veio para pregar o evangelho, porque é o evangelho que salva. É o evangelho que restaura, é o evangelho, quando nós pregamos, anunciamos o evangelho, é o evangelho que transforma a vida das pessoas, não é pastor, não é uma igreja,
Não é uma instituição. É o Evangelho, é o poder do Evangelho. E Jesus veio para isso, para pregar o Evangelho. A palavra boas novas aqui é a palavra Evangelho. Evangelho significa isso, boa nova, uma boa notícia. E é isso que Jesus veio fazer, ele veio pregar as boas novas. Por onde ele foi, ele anunciou, ele pregou o Evangelho. A quem, meus irmãos? Aos pobres. Essa pobreza aqui que Lucas está falando não se trata de uma categoria social, que tem agora esse evangelho marxista, né? Tem muita gente que lê a Bíblia a partir das lentes de Karl Marx. Aí já começa a interpretar o texto a partir da ótica do marxismo. Porque aqui está falando dos pobres no sentido literal. A pobreza, meus irmãos, é claro que as pessoas mais pobres, elas estão mais receptivas ao Evangelho. Isso é um dado. É um dado. As pessoas mais pobres geralmente estão mais receptivas e aceitam mais o Evangelho. Porque aquela pessoa que é rica, como a gente vê em muitos lugares por aí, a pessoa acha que não precisa de Deus. Uma vez eu estava conversando com um missionário americano que veio para o Brasil e ele estava me falando, olha, é difícil pregar o Evangelho lá nos Estados Unidos. Eu falei, por quê? Para os americanos. Eu falei, por quê? Porque eles têm tudo. Eles acham que eles não precisam de Deus. Eles têm emprego, eles têm carro, eles têm bom salário. Eles têm tudo. Por que o evangelho cresce no Brasil e cada vez mais pessoas se tornam evangélicas no Brasil? Porque a América Latina é um país de terceiro mundo. As pessoas são mais... A tendência é essa. Porque aquela pessoa que tem muita riqueza, muito dinheiro, ela coloca a sua confiança no dinheiro. Ela acha que não precisa de Deus. E aquele missionário me falou aquilo, eu fiquei pensando, meus irmãos, é verdade mesmo. E eu já saí na rua para evangelizar quando era jovem, e um dia eu fui evangelizar um senhor que estava parado numa rodoviária, e eu dei um folhetinho na mão dele, comecei a falar de Deus para ele, sabe o que ele me falou? Ele pegou a carteira dele do bolso e disse assim, meu Deus é meu dinheiro. Desse jeito, meu Deus é meu dinheiro. Para muita gente hoje aí é assim mesmo, o Deus dela é o dinheiro mesmo. Só que tem hora que o dinheiro não vai... Né? Não vai dar conta. Naquela hora, quando a gente estiver a um passo, né, de atravessar para o outro lado, o dinheiro não vai te acompanhar, meu irmão. Não vai. Aí é só você e Deus. Meus irmãos, o que acontece? A pobreza que Lucas está falando aqui se trata de uma pobreza espiritual. Quando Jesus vai falar do seu sermão do monte, ele vai dizer, bem-aventurados são os pobres de espírito. São aquelas pessoas que reconhecem que são carentes de Deus. Elas reconhecem a sua carência. Então, o pobre aqui, o evangelho que é anunciado aos pobres, são aquelas pessoas que reconhecem a sua miséria espiritual, a sua condição miserável, aqueles que sabem que necessitam de socorro, de ajuda. A mensagem do evangelho só é uma boa notícia para aqueles que se percebem carentes da misericórdia de Deus. Aqueles que se aproximam de Deus com essa consciência, com esta clareza, que não tem nada a oferecer a Deus, a não ser a sua ruína, a sua falência moral e espiritual. Nós não temos nada a oferecer ao Senhor, a Deus, a não ser a nossa total falência, miséria, ruína espiritual e moral. Quando a gente se aproxima de um Deus que é rico em misericórdia, se reconhecendo como pecadores, como miseráveis, como carentes da misericórdia e da graça de Deus, aí Deus olha do céu para nós e diz, eu vou derramar graça sobre aquela pessoa. Eu vou derramar a minha graça sobre aquela pessoa, porque ela se reconhece necessitada. Uma pessoa que é pobre, o que ela faz? Ela vai pedir. Não é assim? Alguém já bateu na sua porta lá pedindo alguma coisa? Pessoa que é pobre, ela pede ajuda. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de alimento. A pessoa que é pobre, ela pede ajuda.
O evangelho é para essas pessoas que reconhecem que precisam da ajuda de Deus. Uma ajuda que só pode vir lá do alto, de cima de Deus. O evangelho anunciado aos pobres. Segundo aspecto aqui, meus irmãos, também Jesus foi ungido também com o Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre ele e outra obra que esse Jesus de Nazaré, como ungido de Deus, veio realizar, além de pregar o evangelho aos pobres, é libertar os cativos. Essa expressão aparece aqui também. Ele foi ungido para isso. O ungido do Senhor, que é Jesus, que é Cristo, ele veio para libertar os cativos. Hoje é o nosso culto gaúcho, não é? Quem conhece o hino do Rio Grande do Sul aí de cor, né? Tem muito gaúcho que não sabe, né? A letra do hino do Rio Grande do Sul, né? É interessante você olhar para a letra do hino do Rio Grande do Sul, porque lá na letra você vai ver que fala sobre liberdade. Foi o 20 de setembro o precursor da liberdade. Mantemos valor, constância nessa ímpia e justa guerra. Sirvam nossas façanhas, dê modelo a toda a terra. O hino do Rio Grande do Sul fala de liberdade, porque a data, o dia 20 de setembro, para nós gaúchos é importante, não é? Fala da conquista da nossa liberdade. Dentro de setembro você tem duas datas importantes, que é o 7 de setembro, que é a independência do Brasil, e você tem, para nós gaúchos, que é melhor, né? A melhor data, né? Não é? 7 a gente comemora o 7, né? Mas o 20, né? Deixar passar o 20. 20 de setembro é a nossa liberdade, como gaúchos. Meus irmãos, aquele dia 20 de setembro foi importante sim para nós gaúchos. Mas a pergunta que eu faço é, será que os gaúchos realmente conquistaram a sua liberdade? Porque tem muitos gaúchos, o povo gaúcho ainda continua escravo. Mesmo depois do dia 20 de setembro, os gaúchos continuaram escravos. Escravo do quê? Do pecado. Escravo dos vícios, da religiosidade. Tem muitas pessoas que são escravas dos seus próprios sentimentos. A mágoa, por exemplo. A mágoa, o ressentimento, o ódio. Tem muitas pessoas que são escravas do seu passado, são escravas do medo, são escravas do futuro. Medo do futuro, elas vivem ansiosas, controladas pela ansiedade. Quantas pessoas hoje estão presas ainda na sua alma? Tem prisões na sua alma que elas ainda não conseguiram alcançar e conquistar liberdade. Interiormente, emocionalmente, são pessoas que continuam escravas de muitos sentimentos, pensamentos. O Setembro Amarelo agora é o mês de combate ao suicídio. Eu estava lembrando que o Rio Grande do Sul hoje lidera o ranking de suicídio no Brasil. O Rio Grande do Sul lidera o ranking do suicídio no Brasil. As taxas de suicídio do Rio Grande do Sul, elas são maiores do que a média nacional. Dobra a média nacional. As taxas de suicídio que acontecem aqui no nosso estado. E sabe qual é uma das explicações para isso? Sabe qual é uma das explicações? É o fator cultural. Sabe por quê? O gaúcho quer matar tudo no peito. Eu dou conta dessa dor. Eu dou conta desse luto. Eu não vou me abrir com ninguém. Eu não vou pedir ajuda. Eu não vou abrir meu coração para ninguém. Eu vou matar no peito. E aí o gaúcho quer matar tudo no peito. Mas tem dores, sofrimentos, que a sua alma não vai dar conta de lidar com elas. Você vai precisar de ajuda. O gaúcho tem isso, né? Eu sou forte. Se a bala vir, eu me abaixo. Né? E setembro é um mês para a gente pensar nisso também. Que sozinho a gente não vai conseguir levar certos fardos que a vida impõe sobre nós. Tem fardos que você dá conta de levar. Tem coisas que acontecem na sua vida, alguns fardos que você vai conseguir dar conta e carregar. Mas tem fardos que a gente não vai conseguir levar sozinho.
a gente precisa dividir esse fardo com alguém. E eu quero que você saiba que aqui nessa igreja tem espaço para isso, tem lugar para isso. Tem pessoas aqui que estão dispostas a te ajudar a levar esse fardo que você tem tentado levar sozinho. Pessoas já me ajudaram dentro dessa igreja aqui a levar fardos que eu sozinho não teria condição de levar. Momentos da minha vida que foram tristes, amargos, difíceis, de intensa agonia, sofrimento, angústia, e por causa dessa igreja, da família PIB de Gravataí, eu consegui levar esses fardos, porque eu decidi não carregar tudo sozinho. A verdadeira liberdade, meus irmãos, não foi conquistada no dia 20 de setembro. A verdadeira liberdade foi conquistada há mais de 2000 anos atrás, quando Jesus veio a este mundo e deu a sua vida por nós na cruz. Lá na cruz do Calvário, lá foi conquistada a nossa liberdade. Como diz a Bíblia, o autor de Colossenses vai dizer que na cruz ele cancelou o escrito de dívida que havia contra nós lá na cruz. Foi cancelado, ele removeu esse escrito de dívida. Ele disse: olha, vocês agora estão quites com Deus por causa da cruz, do que eu fiz na cruz do Calvário, vocês já não têm mais dívida com Deus. Foi cancelada essa dívida. Não há mais culpa. Ele removeu a nossa culpa. Então a nossa liberdade, como gaúchos, a nossa verdadeira liberdade, ela foi conquistada na cruz por meio do sacrifício e do sangue derramado do Cordeiro de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo e para conquistar na cruz a nossa liberdade. Do que você é escravo hoje? O que tem te escravizado hoje? O que tem controlado a tua mente? Aquilo que tu já acorda pensando. Isso tem sido algo contra o qual você não tem conseguido se libertar disso. É o seu passado, é alguma coisa que aconteceu no seu passado, é um trauma. O que aconteceu na sua vida, na sua história, que faz com que você até hoje carregue essa culpa, essa dor, isso com você, e você não consegue se libertar disso? O dia 20 de setembro fala da liberdade, mas a verdadeira liberdade, meus irmãos, só é encontrada por meio do sacrifício de Jesus, por meio da sua obra na cruz do Calvário. É que nós somos verdadeiramente livres, é que nós podemos ser verdadeiramente restaurados, por meio do sacrifício da sua obra na cruz, crendo naquilo que Ele já fez por nós, no preço que Ele pagou por nós na cruz, é que nós vamos experimentar verdadeira liberdade, verdadeira paz, onde nós vamos viver e experimentar uma vida plena, porque é isso que Deus quer para nós. Esses testemunhos que nós ouvimos aqui dessas pessoas que se batizaram hoje, dando testemunho da sua fé em Jesus, cada testemunho que nós ouvimos hoje fala disso, daquilo que Cristo fez, o que Ele realizou na vida de cada uma daquelas pessoas. Elas têm experimentado isso, essa vida plena, essa paz verdadeira e plena que Jesus veio trazer. Essa é a nossa verdadeira liberdade. A nossa verdadeira liberdade consiste no quê? No que Cristo fez, na sua obra. Nisso consiste a nossa verdadeira liberdade. Crer na obra de Cristo, que a sua obra foi suficiente para que nós fôssemos perdoados, restaurados, curados e livres, meus irmãos, livres de todo fardo, de todo peso, do pecado, da religiosidade, da mágoa, do rancor, seja lá o que for. Jesus já pagou o preço da cruz para que você não precisasse mais levar isso com você. Amém? Agora eu fico pensando, vem cá, pastor N. Faz assim, aqui ó. Esse texto que nós lemos fala que Jesus, ungido do Senhor, veio para libertar. É um texto que fala de libertação, fazendo uma referência àquilo que aconteceu com o povo de Israel no Egito, mais de 400 anos escravos de Faraó, e Deus operou uma grandiosa libertação, abrindo o Mar Vermelho, enviando as pragas, abrindo o Mar Vermelho para que o seu povo fosse liberto, saísse de uma condição de opressão
que eles estavam vivendo debaixo daquela opressão de Faraó, debaixo de uma liderança tirânica, totalitária, e Deus fez o quê? Deus arrancou o seu povo com um braço poderoso, com mão poderosa e forte, e livrou o seu povo da escravidão de Faraó. E conduziu o seu povo para o deserto. Libertou. O que Deus fez ali? A intervenção de Deus foi para trazer libertação. Esse texto de Lucas fala disso, né? Está algemado ainda, pastor. Está algemado. Está amarrado não, né? Amarrado já foi domingo passado, né? Esse texto fala que ele veio trazer libertação para quem está preso. Aqui, ó, pastor Enio, né? Está simbolizando isso aqui. Aí Jesus vem, ele tem a chave dessa algema. Ele está preso, mas ele não tem como se libertar. Jesus veio para isso, ele tem a chave dessa algema que vai soltar, abrir e vai fazer com que a gente possa ter verdadeira liberdade. Só que tem muita gente que Jesus está aqui com a chave, mas a pessoa quer continuar presa. Jesus não vai forçar nada, ele vai respeitar. Agora, se Jesus pega a chave, ele quebra as algemas, ele rompe com os grilhões do pecado, ele quebra as correntes, ele faz com que as nossas algemas venham cair por terra. Ele faz isso, ele já abriu, ele veio para isso. Então você já foi liberto, mas você quer continuar vivendo como escravo. E tem muita gente assim. Jesus já veio para libertar, já libertou, mas ela prefere continuar vivendo sobre as algemas do pecado. Meus irmãos, isso é uma pena, porque Jesus veio para isso, para nos libertar. Obrigado, pastor. Ele veio para nos libertar. E para encerrar, meus irmãos, todas essas expressões que aparecem aqui, essa libertação que ele vem oferecer para nós, o final do texto diz, ele veio para libertar os oprimidos. O texto de Lucas está falando de uma libertação total, completa. Ele diz: o Espírito está sobre mim porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, proclamar liberdade aos presos, recuperação de vista aos cegos. Aquela pessoa que está cega também, ela está presa à sua condição, à cegueira, ela não consegue ver também, ela precisa ser liberta também, para que ela possa enxergar. Versículo 19 diz, e libertar os oprimidos. Oprimidos, a palavra oprimido aqui tem esse sentido. Alguém que foi violentado, está debaixo de violência, uma pessoa que está quebrada, está destroçada. E aí nós temos como pano de fundo a experiência de Israel, como nós já falamos aqui, de opressão, de uma nação ímpia. O Egito, que manteve o povo de Deus preso e oprimiu o povo de Deus com um jugo pesado. Deus quer nos livrar de todo o jugo de Satanás. E ele veio para isso, para libertar aqueles que estão sendo oprimidos pelo diabo. Uma pessoa que está sendo oprimida, ela está debaixo de um peso. Opressão é quando você coloca um peso demasiado sobre uma pessoa. Ela está oprimida, ela está debaixo de um peso, de um fardo, de um jugo. Isso é opressão. E tem muitas pessoas hoje que estão vivendo assim, estão se sentindo oprimidas. E às vezes essa opressão, ela é aqui, meus irmãos, ó, na mente. O diabo tem oprimido essas pessoas, elas estão sendo oprimidas, impedidas de desfrutar da plena liberdade que há em Cristo Jesus. Cristo nos chamou para uma vida plena, e Ele veio para isso, para trazer plena libertação, para pôr em liberdade aqueles que antes estavam cativos, presos, oprimidos. Ele veio soltar as amarras. Ele veio para te libertar. Jesus veio para nos libertar. De qual peso, de qual jugo você precisa ser liberto hoje? Responda para você mesmo. De qual peso, de qual jugo, jugo não com L aqui, tá? Jugo. De qual jugo você precisa hoje ser liberto? Porque Jesus veio para isso. E o versículo 19 encerra.
proclamar o ano aceitável. A NVI, a minha versão, diz o ano da graça do Senhor. Sabe que ano é esse? O ano aceitável do Senhor é o ano, fazendo uma referência aqui à lei de Moisés, lá no Antigo Testamento, do ano jubileu. No 50º ano, todas as dívidas deveriam ser perdoadas. Aquelas pessoas que perderam suas terras e tinham se oferecido como escravas para pagarem as suas dívidas, elas se ofereciam como escravas. Mas quando chegava no ano jubileu, no 50º ano, essas pessoas eram libertas. As dívidas eram todas perdoadas e elas recebiam de novo as suas terras. No 50º ano. Imagina se isso acontecesse hoje, hein, meu irmão? Para quem está endividado, hein? Ano jubileu, né? Todas as dívidas perdoadas, não tem mais dívida, né? Mas tem muita gente hoje que está escrava das dívidas ainda, né? Mas Jesus veio para anunciar um ano aceitável, onde todas as dívidas são perdoadas. Onde é que isso acontece? Na cruz. Quando Jesus vem para morrer, para dar a sua vida no nosso lugar na cruz, ele veio para perdoar todas as nossas dívidas. Esse texto tem um sentido espiritual. Espiritual. Ele se aplica à nossa vida espiritual. Jesus veio para isso, para anunciar um tempo novo. Um tempo que ele veio inaugurar na história. Um raiar de um novo dia. Um novo tempo na história. Ele veio estabelecer e inaugurar esse novo tempo. Um tempo de graça. Um tempo de perdão. Um tempo de restauração. Um tempo em que nós vamos agora desfrutar de plena liberdade. Plena liberdade. Por meio da obra que ele veio realizar na cruz do Calvário. E essa obra foi completa. Não há necessidade mais que se faça mais nada para acrescentar a obra que Jesus já realizou completamente, de forma completa. Amém, irmãos? Nós vamos nos colocar de pé nesse momento. Eu quero deixar bem claro, irmãos, para nós. Espero que tenha ficado claro hoje que Jesus é o ungido de Deus. O ungido, está no singular, o ungido de Deus. Ele é o único que foi ungido por Deus no Novo Testamento, que veio para ser o nosso Salvador, o Cristo. A palavra ungido significa isso. Messias significa ungido. A palavra Cristo significa ungido, aquele que é ungido, a palavra Cristo, e ele, esse título só é usado a Jesus. Ele é o Cristo, ele é o ungido, ele é o escolhido de Deus, ele, Jesus. Então a gente tem que olhar hoje para ele, para Jesus, e buscar nele essa verdadeira liberdade que ele tem para nos dar, meus irmãos. Amém? Você quer experimentar isso? Você quer experimentar essa liberdade hoje? De ser liberto de tudo aquilo que te escraviza hoje. Eu não sei, você conhece o seu coração, você sabe o que está acontecendo aí dentro do seu coração, e Deus também sabe o que se passa aí no seu coração. Ele sabe se você precisa hoje experimentar isso, essa vida plena, essa paz verdadeira, essa liberdade que Ele tem para nos dar hoje. Ele quer te libertar de todo tipo de opressão, de escravidão, de jugo. Ele quer tirar o peso de cima dos seus ombros hoje aqui, amém? Ele veio para isso, ele veio para soltar, para pôr em liberdade aqueles que estavam cativos. Não há mais cativeiro para aquele que está em Jesus. Ele veio para quebrar com todo o cativeiro. Ele veio para isso. Enquanto o grupo de louvor canta essa canção, quero dar oportunidade para você hoje, que quer experimentar isso de uma forma mais profunda, de uma forma mais real na sua vida. Você que quer ter uma experiência com esse Jesus que é o ungido de Deus e que veio para nos salvar, restaurar, curar, transformar, libertar. Se você quer experimentar isso,
Hoje você pode experimentar, você tem essa oportunidade hoje aqui. E eu quero convidar, enquanto o grupo de louvor vai tocar uma canção agora, você que quer ter uma experiência real com Jesus verdadeira, você que quer sentir esse toque maravilhoso de Jesus, quer receber de Jesus hoje essa libertação, que você tanto precisa, sai do seu lugar. Convido você a vir até a frente, nós vamos orar juntos. Eu quero orar por você, mas eu quero orar com você também. Porque todos nós precisamos estar debaixo da unção de Jesus, da graça dele, do cuidado dele, da proteção dele. Todos nós precisamos dele. E eu quero me colocar aqui, meus irmãos, também como alguém que carece da mesma graça que você carece hoje também. Eu careço dessa graça, dessa misericórdia, dessa presença, desse toque que Jesus tem para cada um de nós hoje aqui. Amém?